Olá, muito bom dia a todos. Começa agora mais um Morning Call. Hoje estou eu aqui, André Moraes, substituindo o Rafael Figueiredo, que hoje está participando de uma reunião juntamente com mais alguns analistas, com o presidente, aliás, o ministro da Fazenda, né, Henrique Meirelles, e portanto aqui eu estou aqui substituindo o Rafael Figueiredo. Bom, vamos falar um pouco, começar falando um pouco sobre o mercado ontem. O mercado começou o dia bem negativo e a partir do momento em que abriu a Bolsa Americana, que abriu o S&P 500, ele ganhou bastante força, ficou bem positivo por sinal. Os bancos ganharam bastante força, chegaram a estar subindo 3, 4%. E isso tudo mudou a partir das 3 horas da tarde, né? Horário que saiu a ata do FONC, deixando mais perto a possibilidade de um aumento na taxa de juros americana a partir de junho. O mercado esperava que essa alta viesse apenas em setembro e isso fez o mercado virar. O mercado que estava muito forte naquele momento, o S&P 500 subia quase 1%, a nossa bolsa subia bem, acabou perdendo força. E tanto a Bolsa Americana quanto a Bolsa Brasileira fechou muito perto da mínima e a mola propulsora da alta, que foram exatamente os bancos, acabaram perdendo força por conta disso e fechando também perto da mínima, junto com Petro, Vale, enfim, com as siderúrgicas. Tudo que tinha se recuperado acabou voltando, né? Bom, o petróleo também, o petróleo estava positivo, acabou voltando e fechando bem perto do 0 a 0. Hoje a gente tem um mercado bem perto do 0 a 0 na maioria do mundo, né? Na maior parte do mundo. A Ásia tiveram bolsas perto do 0 a 0, a Alemanha caindo um pouco, a Europa caindo um pouco, mas quando saiu a ata do FONC, a Europa estava fechada, então na verdade ela está precificando essa queda que ocorreu ontem nos mercados que estavam abertos, né? E também o mercado americano, o futuro americano trabalhando perto do 0 a 0. A última vez que eu olhei estava 0,20 negativo só o futuro americano. Eu acho que o que pode afetar um pouco o mercado brasileiro são exatamente as commodities. Eu não consegui com certeza visualizar o preço do minério de ferro. Eu consultei em alguns sites que a gente acompanha, num dava uma queda de 1,8, no outro de 3,67. Hoje eu não consegui, até porque vim para cá mais cedo, consultar a Bloomberg. Na Bloomberg ainda não tinha saído o preço do minério de ferro, mas eu imagino que seja um dia de queda do minério de ferro, até porque as mineradoras no mundo inteiro estão caindo bem. A última vez que eu olhei, a Rio Tinto caía perto de 5%, a BHP caía 4% em alguma coisa, e a gente tem o pré-market da ação da Vale também caindo cerca de 1,5%. Então eu acho que isso pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento do mercado brasileiro. E outra variável importante, que é exatamente a commodity petróleo, também estava caindo. Esse aqui eu consigo até ver em tempo real. A última vez que eu olhei estava caindo 2,39. Neste momento o Brent, negociado em Londres, está caindo 2,26%, 23%, 2,21%. E o S&P 500 zerou, o futuro. Ou seja, a gente tem uma pressão vendedora nas commodities que de certa forma pode afetar também nosso mercado. Billiton caindo 4,31. Vai ser Deus nos acuda, siderurgia e mineração. Pois é, Rocha, mas tem que lembrar que parte dessa queda, né, é precificação da queda de ontem à tarde dos mercados, né? Então, quando a Europa fechou ontem, quando a Ásia fechou ontem, né, você não tinha exatamente essa ata do FONC já presente. Portanto, parte dessa queda aí nos mercados, em siderurgia, mineração, também advém disso. Mas, de certa forma, positivo essa abertura de mineradoras e siderúrgicas provavelmente não vai ser, né? Bom, eu tenho dois gráficos para mostrar para vocês, né? Eu estou aqui hoje substituindo o Rafael, mas a partir das 9 a gente faz o nosso programa, que é o Bom Dia Mercado, e eu tenho mostrado esses gráficos para o pessoal lá.
um gráfico do Ibovespa, que eu acho extremamente importante, até para a gente tentar imaginar quando teremos novamente boas operações, tanto de swing trade quanto de day trade. E eu queria mostrar também um gráfico do S&P 500, que é um gráfico bem relevante, que eu acho que pode trazer aí uma força vendedora para o mercado nos próximos dias, perfeito? Então vou lá começar a falar um pouco do gráfico do Ibovespa, né? Ibovespa, né, sem sombra de dúvidas, tem uma tendência de alta, né? Muita gente se preocupa com essa linha de tendência que foi quebrada aí nos últimos 2 pregões. Eu me preocupo menos com essa linha de tendência, né? Eu acho que é uma linha de tendência muito íngreme, principalmente depois de uma primeira perna muito forte de uma reversão de tendência, você tem um arrefecimento aí dessa alta, e essas linhas de tendência muitas vezes são você precisa aí de fazer uma manutenção nelas, enfim, colocá-las em outro lugar, né? Então isso aqui me preocupa pouco em relação à tendência de alta, né? O que realmente me deixaria com uma noção aí de que podemos entrar em tendência de baixa novamente é o rompimento dessa região, que é aqui perto dos 46.700 pontos, né? Isso meio que casa um pouco com as retrações de Fibonacci, né? Então quando você faz uma retração de Fibonacci, você percebe que a correção de 50% da onda também estaria aqui perto dessa região, perfeito? Ou seja, mesmo que a gente tenha um rompimento desse fundo aqui, a gente nada mais vai ter do que talvez uma reversão no gráfico de 60 e não no gráfico diário. Pois bem, vamos para esse gráfico, né? Olhar exatamente esses retângulos que eu tracei aqui nesses gráficos desde domingo, né? Lá para o estudo de domingo, também na segunda, na terça-feira, e apresentei aqui. O que a gente achava quando o preço estava aqui dentro? Primeiro, esse retângulo maior é o retângulo que poderia dar bons trades no intraday, né? Bons day trades, né? E esse rompimento aconteceu já na segunda-feira, na terça-feira, perdoe, uma belíssima operação. Ontem um dia foi difícil de ser lido, eu não consegui fazer boas operações no day trade, foi um dia aí de quem não perdeu, quem opera a tendência e não perdeu, já foi um dia muito bom, simplesmente porque tivemos 2 reversões que aconteceram ao longo do dia, uma primeira na abertura de mercado, uma segunda no final do dia, e de forma muito intensa que ocorreu, é difícil pegar essas variações, né? Mas enfim, esse retângulo foi rompido. Quando esse primeiro retângulo foi rompido, né, o que sobrou foi esse retângulo maior aqui, que é o retângulo, na minha opinião, que pode trazer boas operações de swing trade. O preço aqui dentro não vai fazer nada, se movimentar com muita força e dar muitas oportunidades. Mas tanto o rompimento dessa região quanto dessa região aqui de cima, eu acho que pode trazer boas oportunidades de operação. É claro que se essa parte de baixo for rompida, nós teríamos aí boas operações de venda, né? E se o mercado voltar a subir e essa parte de cima aqui for rompida, talvez nós teríamos boas operações de compra, tá? Enquanto tivermos aqui nessa região, eu acho que tem pouca coisa, pouco ganho para fazer no nosso mercado, principalmente para quem opera swing trade, que é um trade baseado em gráfico diário, aonde você vai seguir tendência. Com essa queda de mercado, é claro que muita coisa caiu, né? Mas ações que estavam em tendência de alta ou que estão em tendência de alta estão corrigindo. E é muito difícil para quem opera gráfico diário vender essas ações, porque aí você iria operar contra a tendência. Operar contra a tendência é sempre algo difícil de ser feito, difícil de você conseguir resultados contundentes no longo prazo, né? Bom, então o Ibovespa vivendo num tempo gráfico menor, mas que é extremamente relevante para as operações de swing trade, que é o gráfico de 60 minutos, uma espécie de consolidação. Fica interessante de novo para a gente pensar em trade se tivermos um rompimento daquela região base do triângulo ou do teto do triângulo, aliás do retângulo, né? E outro gráfico que eu iria mostrar é o gráfico do S&P 500. Eu falo pouco nele e nos últimos anos eu vi muitos analistas falando que o S&P 500 vai despencar, que o mercado americano vai despencar e tal. Esses dias até fiz um post de uma caveira, né, na frente de um computador assim, escrito embaixo: estou aqui esperando o mercado americano cair, né? Porque por mais que muita gente fique alardeando essa queda de mercado americano, nos últimos 3 anos, né, ele só subiu e, enfim, frustrou aí muita gente que imaginava que ele fosse subir e fosse cair.
né? Mas aqui, neste momento, eu vejo, principalmente no gráfico diário do S&P 500 e também no gráfico diário do Dow Jones, uma figura gráfica que muitas vezes traz a gente para imaginar uma reversão de tendência. A gente precisa estar preparado para isso. Alguns porque operam o mercado americano e, claro, vão achar boas operações de venda se o movimento acontecer, e outros que operam o mercado brasileiro e sabem da influência do mercado americano no nosso mercado aqui. É muito provável que se o mercado americano vier para uma forte queda, a gente também tenha um momento aí um pouco mais complicado de mercado, né? Então vamos lá, dá uma olhada nesse gráfico aqui, né? Eu sou um dos estudiosos aí, né, de reversão de tendência. Por quê? Porque ao longo aí de quase 15 anos de mercado, né, onde eu mais ganhei dinheiro foi nas operações de reversão de tendência, ok? Então eu realmente procuro isso aqui no gráfico, não forço nada, mas quando eu enxergo determinado movimento que pode trazer uma reversão de tendência, eu não deixo de forma nenhuma de tentar explorar esse movimento, tá certo? Justamente porque é um movimento que quando você acerta no ponto, quando você consegue gerenciar o risco, traz com certeza bons frutos, né? A gente teve um movimento de alta em muitos ativos, assim, praticamente todo o Ibovespa agora há pouco, uma reversão de tendência, e a gente conseguiu explorar esse movimento muito bem. E eu enxergo um movimento parecido no gráfico do S&P 500, né? Então eu queria fazer algumas considerações com vocês. Começando que o seguinte, este ponto aqui em que o S&P 500 está, né, já é teto, né, do S&P 500 desde maio de 2015, ou seja, faz mais de um ano que ele tenta passar esse ponto e não consegue. Então essa região aqui se tornou uma região de forte resistência há um ano, né? E você percebe um aumento de força vendedora sempre que os preços chegam por aqui, tá? Segundo, este movimento que a gente vê aqui, esse desenho gráfico que está ficando, né, é para mim um desenho gráfico que a gente chama carinhosamente de oco, ou ombro, cabeça, ombro, né? Algum maluco lá atrás falava que esse tipo de movimento, né, parecia uma cabeça com dois ombros aqui. E isso faz, quando essa figura é rompida, né, o preço cair buscando o fundo anterior. Algo que é mais ou menos como está desenhado aqui, né? Então você tem aqui uma linha que é traçada unindo esses dois fundos, que quando ultrapassada mostra a possibilidade do preço cair e voltar para testar o fundo anterior, que para o S&P 500 estaria aqui nessa região de 1.800 pontos, ou seja, traria uma queda muito forte do S&P 500 caso fosse rompido, tá ok? Se a gente fosse fazer essa operação, muito provavelmente eu iria pensar numa venda perdendo este fundo, com stop acima desse topo e com alvo aqui no fundo anterior, perfeito? Ou seja, falta aí o S&P 500 cair mais alguns pontos para a gente enxergar essa possibilidade. E é muito bom ficar atento com isso, porque se vier uma queda do S&P 500 de 9%, muito provavelmente sofreríamos mais do que 9% aqui na Bolsa Brasileira. Então eu acho que precisa exatamente tomar um cuidado danado com isso. E até para seguir um pouco de que falava Charles Dow, né? Ele falava sempre que um índice precisa ser confirmado por outro índice, né? Então, quando você tem uma reversão de tendência, por exemplo, numa ação AN, é muito bom que você acompanhe essa reversão também na ação PN, ou quando você enxerga uma reversão de tendência num índice como esse, você precisa confirmar esse movimento com outro índice. Então, vamos olhar o gráfico do Dow Jones, tá ok? Ele tem exatamente a mesma figura, né? Então a gente consegue também observar no gráfico do Dow Jones exatamente isso que eu falei, o tal do ombro, cabeça, ombro, né? Com uma diferença, né? O Dow Jones até mais perto desse rompimento do que o S&P 500. Ontem, por alguns momentos, ele inclusive teve muito próximo de romper esse ponto, acabou ganhando força e subindo. Ou seja, se tivermos hoje ou se tivermos amanhã
um dia negativo, tanto no S&P 500 quanto no Dow Jones, já teríamos um ombro, cabeça, ombro ativo nesses dois mercados, perfeito? Então a gente precisa ficar bem atento exatamente com essa condição para saber que caso o mercado rompa essa figura, né, as probabilidades são de queda lá no mercado americano e, portanto, isso pode trazer uma queda também nas ações brasileiras, perfeito? Bom, vocês estão aí perguntando do livro, eu levei muito tempo para escrevê-lo, né, mas consegui escrever. E o pessoal que está fazendo a página onde a gente vai disponibilizar esse livro não consegue terminar a página. Eu fico bravo com isso, né, porque, poxa vida, eu consegui, nesses últimos 3 meses, finalizar um trabalho de 5 anos e não consigo colocá-lo à venda, né? Mas, ao que parece, hoje o livro, o link, né, para a venda do livro vai estar pronto. O livro vai ser vendido, na verdade, o livro é gratuito, né? O livro em si é gratuito. A gente vai cobrar R$7, mas que diz respeito ao valor do envio e também do manuseio desse livro. Ele vai estar disponível provavelmente a partir de hoje. Vocês vão vê-lo aí já na capa da Infomoney. E se por acaso você não tiver outra oportunidade de entrar na Infomoney, amanhã de manhã eu passo o link aqui para vocês, tá certo? Então ele vai ser gratuito, vai ser cobrado R$7, que é taxa de frete e manuseio, e vai estar disponível para venda muito provavelmente daqui a pouco, já aí na página da Infomoney, tá ok? Bom, 9 horas, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui, encerrar o Morning Call, que eu estou fazendo aí em substituição a Rafael Figueiredo, que está lá participando de uma reunião com o ministro da Fazenda, mas amanhã está de volta aqui com vocês, vai até contar as novidades, o que ele ouviu lá, e daqui a 2, 3 minutos a gente volta para fazer o nosso Bom Dia Mercado de sempre. Um abraço, pessoal, até lá!